Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente no nosso Debate 93 de hoje, o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho, Porto. Pastora Marisângela Rocha, a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica da Zona Norte. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção em Irajá. Todo mundo já prontinho aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. E o assunto é o seguinte, minha gente, uma de nossas ouvintes, essa ouvinte, ela fala sobre um assunto que muita gente já falou, muita gente tem falado, tem pensado e tem debatido a respeito. Hoje eu quero ouvir a sua opinião aqui no nosso Debate 93. Ela diz: quando eu me converti, as igrejas proibiam o uso de joias e calças, cabelos e unhas pintadas. E foi assim que eu me doutrinei, diz ela. Só que os anos se passaram e essas coisas se tornaram normais. O que ela está se referindo? Joia, calça, cabelo, unha pintada. Mas ela faz um acréscimo aqui. Ela diz: decotes e transparências que eram abominados hoje fazem parte dos nossos cultos, inclusive no altar, diz aqui a nossa querida ouvinte. Ela pergunta: o que aconteceu, hein? O que aconteceu? Ela me lembra aquela imagem de vários filmes, histórias que a pessoa dorme, tem uma dificuldade, tem um coma e de repente volta e diz assim: ué, o mundo mudou demais. O que aconteceu? A modernidade entrou em nossas igrejas e agora tudo é permitido? A doutrina bíblica muda com o tempo ou aquilo não era doutrina bíblica? Que ela disse que ela foi doutrinada. Então, se mudou, porque mudou a doutrina bíblica. Se não mudou, será que não era doutrina bíblica? Existe diferença entre roupa do dia a dia e roupa de igreja? O que você acha, irmã? Me conta aqui, irmãozinho. Fala aqui. Não, essa roupa aqui não dá pra ir à igreja. Ela é uma roupa muito justa, é uma roupa que mostra muito. Não, pra igreja eu não vou, mas posso ir a uma festa. Tem diferença entre uma coisa e outra ou não? O modo de se vestir pode ajudar ou impedir alguém de ir para o céu? Ô, irmãzinha, com essa roupa aí não dá. Ô, irmãozinho, com essa roupa aí. Tem gente que se prejudica espiritualmente pela forma que o outro se veste. A santidade deixou de também estar nas roupas? O que você acha sobre esse assunto, hein? Tô sentindo que vão ter uma participação muito grande dos nossos ouvintes, contando histórias, contando experiências, revelando suas opiniões, participando. Nosso WhatsApp é 96803-8319, 96803-8319. Eu só te digo uma coisa: é quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, pastor Valdir, muito bom dia, seja bem-vindo. Privilégio nosso tê-lo aqui no Debate 93 mais uma vez. Essa declaração que faz a nossa ouvinte, evidentemente mostra que ela foi doutrinada numa igreja bem conservadora, mas pensando bem e conversando aqui com o reverendo Edson, que é muito antigo, a gente pode ver que não eram só as igrejas mais conservadoras que tinham. A maioria das igrejas, ainda que não tivesse uma rigidez grande, isso era o não dito muitas vezes, né? Olha, isso não pode, isso não deve, não convém.
Isso, na perspectiva da nossa ouvinte, vem avançando, inclusive com o uso de decotes e transparências, é o que ela nos fala. E aí chegamos ao ponto que o senhor destaca. Essas coisas não eram bem recebidas e hoje estão dentro do culto, inclusive no altar. Pois é, muito bom dia, JR, bom dia aos debatedores, amigos aqui que estão compondo a mesa. É uma alegria estar aqui e uma honra mais uma vez ser convidado. Bom, eu me converti numa época que realmente havia uma rigidez muito maior na maioria das igrejas, sobretudo as pentecostais, né? Em relação à questão de vestimenta, de comportamento. E ao longo dos anos isso foi realmente vamos dizer assim, relaxando, né? E hoje em dia realmente eu concordo com a ouvinte aí que a coisa está meio complicada. Se bem que, como foi dito pelo JR aqui na abertura, havia uma confusão a respeito de doutrina e usos e costumes, né? E eu acho que os costumes e usos com o passar do tempo eles mudam realmente. Só que realmente está havendo alguns exageros nos altares. Aqui uma de nossos ouvintes diz assim: então era pecado e agora não é mais, pastor Fábio? Vejo muitas pessoas que vão na igreja com a saia arrastando. O que é saia arrastando? Marisângela, o que é saia arrastando? É longa? Longa. Só é longa. Bem comprida. A saia arrastando, mas na rua tem saia de Anitta. O que é saia de Anitta? Bem curta. Bem curta. Isso. Mas eu acho que o evangelho genuíno, diz a nossa ouvinte, deixou de ser pregado, é a opinião dela. Pastor Fábio, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É um assunto, ele é delicado, porque a gente não pode aqui ficar generalizando e talvez cair no equívoco de começar a gerar aqui certos regramentos. A gente sabe que a sociedade ela vive uma dinâmica, ela muda. O homem mudou, a sociedade mudou. E a gente também sabe que alguns princípios que foram estabelecidos no passado realmente não passavam de usos e costumes, como disse aqui o nosso pastor. Porque a Bíblia não mudou. E as doutrinas bíblicas, elas também não mudaram. Talvez a gente vai misturando um emaranhado de coisas e vai sacralizando algumas e outras a gente vai deixando de observar, né? Então, a Bíblia, ela continua sendo o referencial. A gente percebe que, por falta de conhecimento bíblico, a gente pode começar a sacralizar algumas coisas. Eu não sou tão antigo quanto o Edson, né, como você disse, mas eu vivi um período, JR, em que não se podia ter a bateria no templo. E dificilmente hoje a gente vê um templo que não tem uma bateria, que não tem uma guitarra. E eu acredito que a compreensão daqueles irmãos na dinâmica da sua cultura e daquele período entendiam que não deveria ter. E hoje a gente entende que a dinâmica da cultura nos permite ter, e a gente acha até um absurdo que não tenha a musicalidade como a gente tem hoje. Então a gente percebe que é uma mudança cultural. Os princípios bíblicos, eles não vão se adequar à cultura. Eles vão permanecer estabelecendo firmes a forma que o cristão deve pensar e ser. Eu penso que Deus não está muito preocupado com o que a gente faz. A preocupação de Deus é quem somos a partir da nossa experiência com Cristo. E se a gente faz não decorre de quem a gente não? E nós que sofremos uma transformação em Cristo, lógico que isso vai alterar os nossos comportamentos. Mas eu percebo que a gente inverte a lógica da coisa. Tem muita gente procurando regras. E a gente vai entender que quando Jesus diz que o nosso jeito de ser precisa exceder a justiça dos fariseus, Jesus está colocando num outro patamar o que é ser um cristão. Eu estou dizendo que a irmã que está olhando aqui está errada, é isso? A irmã que está? A irmã que está falando aqui do tempo, da roupa, o senhor está dizendo que ela está errada, que Deus não está preocupado com isso. Eu não estou dizendo que essa irmã está errada, eu acho que ela tem que observar, ela tem que ter o seu senso crítico, eu acho que ela pontua coisas bem interessantes, algumas coisas que a gente entenderia que aquilo ali não caberia um cristão fazer, está certo, ela está fazendo isso, mas eu penso que a preocupação de quem está vivendo o evangelho não deve ser procurar normas e regras.
Eu entendo que exceder a justiça dos fariseus é superar essa legalidade e entender que se temos o Espírito Santo de Deus, se temos um relacionamento com Deus, se estamos vivendo uma vida onde buscamos uma leitura bíblica para abalizar o nosso comportamento, eu creio que o Espírito Santo vai te dar condição. Essa roupa aqui não. Isso aqui não vai glorificar o nome de Deus. Isso aqui não vai anunciar o reino de Deus. Isso aqui vai causar problema se eu usar. Não só a roupa, mas com qualquer outra coisa. Eu creio que nós precisamos desenvolver essa maturidade cristã. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: JR, eu tenho minhas tatuagens e uso alargador, esse de orelha, e já fui julgado por isso, diz o nosso ouvinte. No entanto, eu me sinto tão crente, pastora Marisângela, quanto qualquer outro. Acredito que Deus se preocupa mais com o interior, com nossas ações, mas claro, tento manter o bom senso, e é o que falta às vezes, afinal toda igreja tem seus costumes, pontua um dos nossos queridos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. A gente vai falar aqui, né, sempre voltando para aquela coisa do sal, né? Ele de mais ninguém aguenta, ele de menos também é difícil. Então, o Senhor nos chamou para ser sal da terra, o tempero desse mundo. Então, acho que não há aí um certo ou errado, um 8 ou 80. Essa irmã traz alguma coisa no início que fala de usos e costumes, que aí a gente pode até discordar e tudo, mas depois ela já traz uma questão: o altar como lugar de sensualidade, coisa que nunca, não tem mudança de modernidade, nada que possa justificar isso. Bom, então eu me volto à palavra e encontro, né, em várias situações, o Senhor sempre voltando, né, como até o pastor está dizendo, para o interior. Né? Não seja o adorno da esposa, né, os frisos de cabelo, aquilo. Não está dizendo para não usar, mas está dizendo que seja um espírito manso, que seja, né, uma mulher temente a Deus. Lá no texto de Mateus 23 também, que já foi citado, que é Jesus falando aos fariseus, Jesus novamente vem falar: olha só, vocês estão engolindo camelo e peneirando mosquito. Jesus não fala isso para eles, né? Então, vocês estão... Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, Jesus novamente vem falar para eles: que adianta isso tudo por fora, essa lei toda, se por dentro vocês estão cheios de iniquidade? Então, o evangelho é transformação de vida. E quando mais você se aproxima de Deus e deixa que essa obra tremenda de novo nascimento se faça no seu interior, tudo será afetado. Não precisa ninguém determinar para você o que vestir ou o que não vestir. O próprio Espírito Santo vai trabalhar, incomodar e trabalhar no seu corpo, alma e espírito. Ouvinte dizendo: roupa não salva, reverendo Edson, mas temos que ter sabedoria ao nos vestir com decência e ordem. Uma outra ouvinte, ela conta que na igreja dela tinha lá uma irmã, ela descreve aqui detalhadamente, eu não vou repetir aqui, exatamente para não dar ideia para ninguém, né? Mas tinha uma irmã lá que não era muito adequada quanto à questão da vestimenta. E aí ela conta que o ministério se reuniu, a esposa do pastor fez uma reunião com todas as mulheres e sugeriu a todas que usassem um determinado tipo de coisa que protegeria, que impediria que outras pessoas vissem o que elas estavam usando. Então deu uma palavra assim para todos. Entendeu? Não é aquela palavra assim, para fulana de tal. Pelo que eu entendi aqui, né? Ela deu uma palavra quase que generalizada, disse: olha, isso não é bom, cuide disso, cuidar daquilo. Enfim, de uma forma inteligente e sábia, porque, pelo que a nossa ouvinte conta, resolveu. JR, primeiro deixa eu fazer aqui minha defesa. Não precisa, reverendo Edson, não precisa. Mas a questão é que pastoreei igreja em que as pessoas não podiam usar calça comprida, as mulheres, né, não podiam usar calça comprida. E eu me lembro que foi, assim, alguns momentos assim bem difíceis da gente lá do pastorado, porque a sociedade já havia mudado. Mas graças a Deus as pessoas entenderam e a gente houve essa modificação. Hoje as mulheres podem usar calça comprida. Falando em a questão de vestimenta, né? Eu acho que o tom do debate está levando a isso, da gente pensar, porque Deus precisa transformar o nosso interior para que o nosso exterior seja realmente transformado. Quando a Bíblia fala das mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, eu penso que seja isso, exatamente essa questão, porque
algumas pessoas podem até ter parte do interior transformado, mas existem algumas questões nossas que são mais longas, mais difíceis de serem transformadas, né? Algumas deficiências, né? Todos nós temos algumas questões que elas precisam de um tempo maior e às vezes aquele simancol, alguém precisa chegar e dar aquele toque, ajuda, exatamente isso. Então, embora não haja regra, né? Essa não é a proposta da igreja, a proposta do pastor, né? Ser o estilista da igreja, né? E estabelecer regras da maneira como as pessoas devem se vestir. Cada pessoa tem a sua particularidade, precisa se vestir da melhor maneira que ela acha que deve se vestir, mas a vestimenta, ela deve expressar aquilo que a pessoa é, a sua identidade e a sua identidade com Cristo. Eu acho que isso precisa ser importante, a gente tocar nesse ponto. Olha que o ouvinte está contando aqui que ela não podia usar cinto largo, pastora Marisande. Cinto largo, é isso mesmo? Cinto largo, é cinto largo? É, cinto largo. Você não tem nada de outro significado aqui não, né? Cinto largo, porque meu pai dizia que era do diabo. Eu não podia usar arquinho na cabeça, tem outro nome, não tem? Diadema, arco. Que era gangorra do diabo, diz aqui a nossa ouvinte. Então ela foi criada num ambiente assim, uma pessoa que é criada num ambiente assim, ela tem uma perspectiva, e às vezes a pessoa é tão não pode, que o dia que acha que pode, vira um negócio completamente vai para outro extremo, né? Bom, aí a ouvinte continua aqui. O que aconteceu? A modernidade entrou em nossas igrejas. Agora, tudo é permitido? A leitura que a ouvinte faz é isso. Não podia. Agora, tudo pode? O que aconteceu? Mudou? Eu acho que é interessante até a gente falar a respeito, não só da questão da moda, da roupa, ou qualquer tipo de comportamento em relação à vestimenta, mas a gente falar a respeito da sensualidade, não é? Porque eu me converti nessa época que eu falei, que havia esse negócio de usos e costumes. Eu me lembro até do meu irmão, eu tenho um irmão mais novo do que eu, e o pastor exigia que se eu tocasse instrumento com gravata, e um dia ele enroscou na gravata lá, ele não queria tocar mais com gravata na igreja. Enroscou. Aí o pastor colocou uma norma... A baqueta enrolou na gravata. A baqueta? Tá tocando, aí enrolou lá e deu um problema, ele não vou tocar que atrapalha. Aí o pastor pegou e falou assim, não, agora é obrigatório tocar usando gravata. Aí ele pegou, colocou uma camiseta regata e colocou uma gravata e foi tocar. E deu uma confusão na igreja por causa disso. Ou de borboleta, né? Podia responder também. Pois então. E em outras situações. Então eu vejo muito que a gente tem que falar aqui, talvez o tema seria sensualidade na maneira de vestir, né? Sensualidade na maneira de falar, porque aqui a ouvinte falou assim, roupas transparentes e decotes, inclusive no altar. Realmente é uma coisa que a gente vê, né? E para nós, somos pastores, assim, é meio complicado. Às vezes a irmãzinha tá lá com aquela roupa, né, que ela mesma fica desconfortável lá puxando a roupa o tempo todo. Então é importante, a minha esposa sempre diz para as irmãs da igreja, quando você for sair de casa, olhe-se no espelho, veja se você está chamando a atenção demais para uma determinada área do seu corpo e veja se isso vai agradar ou não a Deus. Acho que isso é interessante a gente comentar aqui. Casamento, né? Roupa de noiva, às vezes a gente passa situações constrangedoras, a noiva não consegue nem participar daquele processo cerimonial, porque toda hora está acertando um vestido, está acertando aquilo outro. Realmente a gente precisa entender isso. A roupa, ela não é escandalosa quem usa. A roupa não é sensual. Talvez a roupa que você vai usar vai ficar sensual no seu corpo. Desculpa, vou discordar do senhor. Não tem mini saia. Então deixa eu continuar. Roupa de Anitta, né? Eu entendo que vai ter roupa que no determinado corpo vai chamar mais atenção. Aí, né, Marisângela? Eu acho que é isso. Marisângela. Marisângela, eu tenho que responder. Eu acredito que existem decotes. Se vocês me falarem que vocês entendem de minissaia, eu vou achar estranho. Eu acredito que existem decotes que numa determinada pessoa vai ficar vulgar. E numa outra determinada pessoa não, porque nós não somos iguais. Nós estamos entrando numa seara complicadíssima. Nós temos anatomias diferenciadas. A seara é complicadíssima. O ponto é, vamos voltar para o ponto. A ouvinte está olhando e dizendo o seguinte, olha, a modernidade, na perspectiva dela, o que é modernidade, né? É exatamente o seguinte, olha, não podia. Hoje nós já temos uma série de coisas que são normais.
Vou dar um exemplo aqui que está fora de roupa, só para vocês entenderem. Ouvinte dizendo, na minha opinião, o mundo entrou na igreja, infelizmente. As igrejas não usam a palavra para evangelizar. Usam as coisas do mundo para pregar. E aí cita alguns exemplos. Funk gospel, forró gospel, sertanejo gospel, eletrônico gospel, daqui a pouco vai ter até inferno gospel. Quando Jesus evangelizava, apenas a palavra era suficiente, diz a nossa querida ouvinte, trazendo a sua opinião. JR, deixa eu... O que a gente Você vai responder o ouvinte aqui, né? Vou responder. Tá bom. O que a gente precisa ver é que não só a modernidade entrou na igreja, mas a sociedade em si, ela mudou. Se a gente olhar as famílias como eram constituídas há anos atrás, elas são bem diferentes da maneira como a família é constituída hoje. E a gente precisa perceber isso, que há uma mudança, e a mudança hoje ela é numa proporção muito mais rápida do que era antigamente. É claro que hoje a influência da igreja na sociedade ela é muito menor do que era em tempos passados. Que a gente pode ver que nós tínhamos um grande legado, nós evangélicos, porque grande parte da população já tinha uma formação católica. Então era difícil a gente encontrar pessoas que não tinham essa formação católica. Então a vestimenta era diferente, a maneira de ser era diferente, as pessoas em si eram diferentes. Hoje nós vivemos numa sociedade onde grande parte das pessoas elas não são de religião nenhuma. E isso mostra na sua forma de ser, né, no seu jeito de entender e de olhar o mundo. As pessoas são avessas. Então algumas pessoas dizem que nós estamos vivendo um período chamado pós-cristão, ou seja, ser evangélico é a coisa do passado, é a coisa ultrapassada. Então a igreja hoje tem um desafio muito maior, não só essa questão, desafio de roupas, mas desafio de mudar, de transformar. E quando a gente pensa em estratégia evangelística, que talvez seja isso a visão de algumas pessoas, eu não concordo com o forró gospel, com essas questões do gospel, mas eu concordo com algumas estratégias evangelísticas que vá realmente alcançar as pessoas onde elas estão. A gente não pode, como igreja, ficar de braços cruzados, fechado nas quatro paredes e realmente vendo a banda passar, vendo as coisas acontecerem, e realmente dizendo, não, nós somos santos, nós não saímos daqui. A igreja precisa ir lá no mundo e pregar o evangelho. Jesus se fez como um de nós, ele se encarnou e ele falou da forma simples, através de parábola, para que as pessoas pudessem entender. Talvez no tempo de Jesus, essa foi uma das grandes questões dos fariseus, a maneira como ele falava, a maneira como ele se importava, como eles estavam no meio dos pecadores, isso foi escândalo para ele. Então talvez a igreja, dentro dessa visão de se portar, de estar junto com pessoas, de estar junto com o povo e de buscar retirar as pessoas de onde elas estão, talvez para algumas pessoas isso possa trazer um certo estranhamento. Aquilo que era, né? Aquilo que é absoluto da palavra sempre será absoluto. E aquilo, né, em termos de estratégia, né, não o que é relativo na palavra, que eu não encontro relativos na palavra, encontro absolutos. Mas aquilo que é relativo em termos do aquilo que era particular. Aquilo que é... Isso, gente, isso vai mudando. Por exemplo, como o ritmo da música. Eu considero isso algo relativo. Não é absoluto. O que é absoluto é a mensagem dessa música. Aí é absoluto. Eu também penso, é o propósito dessa música. Aí sim é absoluto. Agora, o ritmo, por exemplo, é algo relativo. E aí você volta, né, a esse passado onde o futebol era pecado, né? Era a bolinha do capeta, a televisão. A televisão e tudo isso até mais. E você vê, né, que alguém disse para este pai que o diadema, que o arco era... algo, gangorra, né? Gangorra, ele ouviu isso de alguém e ele absorveu e ele não foi com base na palavra, né, naquilo que é absoluto, para poder justificar isso. E o que nós tivemos foi uma geração que se distanciou muito do evangelho, até revoltada com algumas coisas que viveu no passado. Ponto. Isso não justifica que também a gente vá, como o JR falou, para o outro lado. E agora pode tudo. Não é isso, de forma alguma. É sempre priorizar o absoluto da palavra. Isso é imutável. Por outro lado, eu acho que é um grande equívoco dizer que Jesus não estava contextualizado com o seu mundo. Que Jesus não discutia e estava atento às questões do seu tempo. Eu acho que está muito fora. Eu acho que a leitura que está se fazendo bíblica nessa posição dessa ouvinte, ela está equivocada. Jesus, ele compreende o seu tempo, Jesus compreende os problemas da invasão romana, Jesus fala de questões
tão cotidianas para falar das questões espirituais. Jesus usa parábola, usa ilustrações. Jesus tem uma linguagem que está amplamente contextualizada com o seu tempo. Ele foi criticado por causa disso. O grande problema é a gente querer sacralizar, de repente, a cultura em que Jesus vivia. Vai querer usar as roupas daquele tempo? Será que está aí a santidade? Exatamente. Vai querer se comportar como a cultura daquela época se comportava? Aí está o problema. Então, assim, Jesus, a gente percebe que a mensagem de Jesus, o ministério de Jesus, é um ministério de caminhar no meio do povo e está amplamente contextualizado com o seu tempo. Nessa linha de reflexão, pastor Fábio, que o senhor nos propõe aqui, vale lembrar aos nossos ouvintes que, pelo menos no episódio da Páscoa, que a gente chama de ceia, a última Páscoa e a primeira ceia, depois que eles celebraram a ceia, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Que hino? Qual era o ritmo? Certo? Eu não sei. Vocês estavam lá, não? Sabe qual era o hino? O ritmo da época. Correto? Então vamos lá. De repente, Considerando a possibilidade de ser um ritmo absolutamente judaico, porque era um ambiente que eles estavam, com uma influência romana, outra grega ali, mas um ambiente principal era esse ambiente, e talvez uma música naquele estilo que eles cantam. Agora, vamos dizer que aquele estilo... Você imagina, olha bem a frase. Jesus cantava nesse ritmo. Logo... Correto? Agora, Jesus não cantava nesse ritmo porque era o ritmo celestial. Jesus cantava nesse ritmo porque era o que havia. É lógico que naquela época você poderia ter alguns ritmos que eram inadequados, alguns estilos que eram inadequados, como também hoje você pode ter ritmos, estilos musicais e letras que são inadequadas. Tudo parte de um bom senso, de um equilíbrio, de uma sabedoria. Porque no nosso mundo evangélico, onde a gente tem tantas influências, que nós estamos debaixo de tantas influências hoje, nós estamos todos envolvidos com esses ritmos todos que foram apontados aqui, que o ouvinte trouxe. Mas o ponto é o quanto isso nos influencia e nós usamos isso para ficar iguais, entendeu? Eu faço isso porque eu gosto disso e quero ficar igual, ou eu não faço isso porque eu não gosto desse estilo. Eu não gosto do estilo. Tem nada contra, não. Eu só não gosto. Porque eu não gosto, eu sou contra. A igreja moderna está inserida na modernidade. A questão não é a modernidade. É o que a modernidade está trazendo. Se a modernidade está trazendo questões que a gente chama de pecado e evidencia pelas doutrinas bíblicas, ao olhar para a Bíblia e olhar para aquele comportamento, eu percebo, Deus não se agrada disso, a igreja tem que rejeitar. Mas se a gente está falando de um instrumento, se a gente está falando de um ritmo, aonde há pecado nisso, quem vai definir se tal ritmo é pecaminoso? Quem vai fazer isso? Olha, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui, um dos nossos queridos ouvintes nos acompanhando. Ele está dizendo: JR, eu sou espírita e concordo com a irmã que levantou que todos os lugares nós temos que ter doutrina e respeito. Não se vai a lugar de religião com decotes que se usam no dia a dia. Tem que haver respeito, é a opinião de um dos nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência e encorajar que você também dê a sua opinião no nosso debate 93 de hoje, nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você acha que quando a pessoa se converte, ela precisa mudar a forma de se vestir? 77% dos ouvintes por telefone dizem que sim. 79% deles no nosso site também dizem que sim. Muito obrigado aos ouvintes. Marcela, muito obrigado. Vários ouvintes opinando aqui, uma delas dizendo: aprendi com o meu pastor. Para onde quer que você vá, vista a roupa, vá para frente do espelho e pergunte para você mesmo: o Espírito Santo vai gostar dessa roupa? Aí vai do seu temor, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra dizendo o seguinte: eu não sou puritana, vejo gente em templos de shortinhos, com tudo de fora, fico desconfortável, não acho adequadas as roupas para o lugar, não há mais cuidado na adequação de onde se está, a praia de terno também não é adequado, diz aqui nossa querida ouvinte, trazendo a sua opinião. Outro ouvinte aqui compartilhando o seguinte: olha, eu tenho tantos anos, sou de tal lugar. E aí, enfim, aí a gente começa aqui no negócio da roupa, ele vai afinando, né? Vai afunilando, começa a perguntar assim: essa roupa pode?
essa roupa não pode, o que vocês estão dizendo que nós não estamos aqui para criar regras. Exatamente. Porque quando essas regras foram criadas, as pessoas não pensavam. Tá certo? As pessoas, e quando você não ensina as pessoas a pensarem, elas sempre ficam dependentes, e quando as pessoas dependem de um ser humano, a chance delas falhar é grande. É por isso que quando se depende de Deus, a chance de acertar é gigantesca e você vai obedecer, né? Então esse é o grande ponto, não é aquela roupa X, roupa Y, lógico, bom senso para tudo, né, Marisângela? Mas nós podemos, assim, não estabelecer regras exatamente como o JR falou, acho que com isso a gente concorda, né? Senão a gente vira outro debate. Mas, por exemplo, dicas. Eu, como mulher da mesa aqui, quero dar algumas dicas para as nossas irmãs. Dicas essas que reúno minhas jovens e passo, reúno minhas diaconisas, as mulheres do louvor, né, que cantam, e as mulheres da igreja no geral. Falo abertamente com elas, levo peças para mostrar, tá? Por quê? Porque às vezes é algo que ninguém nunca nos orientou. Ninguém falou, não é maldade, não tem a malícia, não tem nada disso. Às vezes ninguém nunca me, né, foi uma criação, aquilo foi tão normal na minha criação, minha mãe desde cedo me vestiu assim, e de repente às vezes uma dica, né? Então assim, eu falo com as meninas, gente, decote, né? A questão do decote. Se aparece parte do seio, não tem conversa, não dá. Não tem como, entendeu? Não tem. Então, aí tem aquela faixinha que você agora compra, todas as cores, combina com todas as roupas. Você coloca aquela faixinha, porque naturalmente as roupas já vêm com decote, senão você não tem nem o que comprar. Você bota aquela faixinha por dentro e aquele decote ali não vai te causar problema algum. Aquelas camisetezinhas de todas as cores também, né, que às vezes tem um corte mais atrás, você bota uma camisete por dentro, acabou, você está ótima e você não deixou, inclusive, de comprar aquilo que, por um detalhe, né, você deixaria de usar. Comprimento da saia. Gente, vamos combinar, vou fechar com o pastor aqui, que mini saia gospel eu não conheço. Não conheço, né? Acho que você tem que tomar cuidado, sim. As igrejas, então, gente, é escada, altar, né? A irmã... Tudo tem escada, igreja. A irmã debruça lá na cantina, pronto. Vai orar de joelhos, entendeu? como? Vai orar de joelho como? Vai subir a escada. Eu acho que isso é cuidar do outro, é amar o outro também, é zelar, porque... eu gosto e pronto. Nós não vivemos esse egoísmo, nós vivemos, né, considerando o outro e, sobretudo, nosso temor a Deus. Então, eu sempre falo com as meninas, com a roupa que você sair, né? Você poderia falar do amor de Deus para alguém, você poderia... eu posso te chamar no púlpito para você orar, para você... Então, são essas coisas que você vai temperando e ajuda bastante essa A experiência de um ouvinte aqui é muito interessante. Era líder dos jovens e gostava de saia muito justa, até que um dia uma jovem disse que iria usar a saia igual a dela na festa do conjunto. Entendeu? Aí ela disse, então eu percebi que eu estava sendo uma referência ruim, pois eu li sobre a sensualidade, vi que isso é pecado e eu mudei meu jeito de vestir. Olha que confronto curioso e interessante. Essa palavra é chave, viu, JR? Porque o Brasil é considerado o país mais sensual do mundo. Tá aí o carnaval com seus milhões de pessoas participando agora essa semana, e o mundo inteiro, bilhões de pessoas acompanhando. A imagem que se vende do nosso país é a imagem da mulher objeto, da mulher sensual, do homem, o homem sensual, né, hoje, né? O homem sensual hoje fazendo a sua musculação, nada contra, tudo a favor, mas irmãozinhos colocando no Facebook lá o seu tanquinho, se bem que o nosso tá cheio de roupa, né? E o que está acontecendo? A sensualidade realmente, como uma ouvinte falou, está entrando dentro da igreja. E a pastora aqui ensinando, assim como as outras pastoras devem ensinar, a questão é a coisa sensual, o chamamento para o pecado, para o desejo do pecado. Então, minha irmã, ou meu irmão que esteja ouvindo nesse momento, você tem que analisar a sua roupa e o seu comportamento. Quero voltar na tela do comportamento. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, né, que talvez esteja me ouvindo, se ele estiver me ouvindo vai ficar bravo comigo. E ele estava conversando comigo normalmente, aí o telefone dele toca, né? Ele conversando comigo normalmente, aí era uma irmãzinha, ele, oi irmã, tudo bem, como você vai? Com aquela voz de locutor de motel, né? Aí eu dei um tapa nas costas dele e falei, fala direito, irmão, porque ele estava conversando com a irmã, que não era a esposa dele, de uma maneira sensual. Então eu acho que tudo tem a ver
em relação a isso. Nós temos que fazer um crivo, um julgamento. É sensual? Não é sensual. Tanto no comportamento quanto na vestimenta. E nós temos artifício já para isso, não é? Dizer, porque tem, pastor, tudo que a gente vai comprar já é assim, né? Às vezes é uma roupa que está um pouco mais justa, mas aí você tem aqueles shortinhos cor da pele hoje, que já tiram, né, qualquer transparência. Então você vai, assim, se você buscar, se você tiver esse tempero, se você tiver esse equilíbrio e não tiver essa intenção, quero ser a gostosa, quero ser... É isso, tudo vem pela intenção. Eu quero o quê? O que eu tô saindo de casa com que intenção? A roupa pode dizer, ela não diz quem é espiritual, mas ela diz quem não é espiritual. Fica bem claro isso. Uma questão que eu acho que também precisa ser analisada é com relação à santidade em si, né? E a gente tem falado um pouco sobre isso. Não há santidade sem a sanidade. Nós precisamos realmente cultivar uma vida sadia para que a gente busque ter e tenha a santidade em si. Normalmente as pessoas que se vestem querendo aparecer, né, querendo mostrar, elas têm uma dificuldade, elas buscam através da aparência em si, da roupa, da sensualidade, de serem amadas pelas pessoas que estão à sua volta, né? Então é uma estratégia que a sociedade, que o mundo, e a gente fala da questão da modernidade, que usa, e que as mulheres na igreja, lamentavelmente, por estarem realmente envolvidas em toda essa cultura, acabam também usando, né? Então isso é muito ruim. Ouvinte dizendo, antes o crente era conhecido por suas vestes, hoje tá difícil, hein? Diz aqui o ouvinte de Piratininga, também de Niterói, ouvinte dizendo, ter 2 armários é ter dupla personalidade, é um para o inferno e outro para o céu? Pergunta retoricamente, ouvinte, não precisa responder, é uma pergunta retórica. Agora um ouvinte aqui dizendo que JR, diz uma coisa, e aquelas pessoas que foram excluídas das igrejas por causa dos costumes no passado? Ele continua, ele diz assim, elas estão desviadas até hoje, entendeu? O que faz? Algumas. Minha mãe foi excluída de púlpito porque ela cortou 2 dedos do cabelo. Lembro disso até hoje. Nunca vi minha mãe um dia sequer desviada da presença do Senhor. Ela simplesmente foi para congregar numa igreja que permitisse que ela cortasse seu cabelo como ela sempre gostou de fazer. Nunca ouvi minha mãe falar mal deste pastor ou desta igreja. Então eu acho que quem é firme em Jesus, com seus pés sobre a rocha, seu coração em Jesus, não é atitude humana que vai te tirar da presença do Senhor. Então, acho que às vezes a gente justifica muito também as pessoas estarem desviadas em atitude dos outros. E deixamos de ensinar que quando eu olho para Jesus, não tem homem nessa terra que me tire da presença dele. Concordo por outro lado, plenamente, mas existem pessoas que foram excluídas por causa disso. Você foi excluído por causa de quê? Porque eu vim de esmalte amarelo. Porque e nessa agora não podia, e agora, pois é, agora não podia, ela queria, o que ela estava fazendo lá? A pessoa disse assim, mas ficar num lugar em desobediência. Fui exposto, fui excluído, fui de parará, disseram agora isso pode? A pessoa está do outro lado e diz assim, mas agora isso pode? Eu tenho alguém na família que foi excluído porque fez a sobrancelha. Olha aí. Homem? Naquela época os homens não faziam sobrancelha. Não, só para saber. Naquela época, um tempo conservador, né, pastor? Não fazia. E até hoje não conseguiu voltar. Por outro lado, queridos, a igreja precisa assumir os seus erros. A igreja errou no passado, a igreja erra no presente e a igreja vai errar no futuro. E a gente precisa admitir os nossos erros. A igreja erra porque é composta de homens. Exatamente. E a graça de Deus precisa cada vez mais nortear o juízo da igreja, o jeito da igreja se relacionar, o jeito da igreja lidar, até para construir os seus usos e costumes, a graça de Deus precisa entrar. E a igreja precisa assumir que ela erra e ela depende do Senhor para acertar, porque não dá para ser igreja se não for a ação do Espírito Santo de Deus. E muitas dessas construções eram pressupostos humanos em nome de uma espiritualidade falsa que Jesus nunca defendeu. Quando a gente olha para Jesus, ele critica os escribas, que usavam vestes longas, mas que não tinha nada de espiritualidade naquele tipo de vestir. Então, assim, a Bíblia sempre será o padrão.
A Bíblia sempre será o meio de orientação. Os ensinos de Jesus, a graça de Deus vai além da lei. É jeito de viver. É o jeito que Deus resolveu lidar com a gente, pra gente aprender a lidar com o próximo. Eu fico triste em ver as pessoas, antigamente a gente conhecia as pessoas por aquilo que elas vestiam, não pela questão do conceito. Isso é muito triste. A gente saber uma igreja que é identificada pela veste. A igreja deveria ser identificada pelos seus princípios, pela sua maneira de ser, pelo seu amor, e foi exatamente isso que fez Jesus diferente e que deveria fazer as pessoas diferentes. As pessoas deveriam se vestir de forma igual, claro, sem nenhuma indecência, né, mas de forma igual, parecida com as pessoas, mostrando que não é ter no meio da sociedade, mas de maneira em que as pessoas tinham princípios diferentes. Então, essa questão é muito perigosa. Falando sobre o erro das igrejas, JR, rapidinho, alguns anos atrás houve uma história de uma igreja que era muito rígida em relação a isso, que pegou e o pastor, ele suspendeu as irmãs, colocou de banco, como eles diziam antigamente, por terem cortado a ponta do cabelo. As irmãs se reuniram, foram no gabinete pastoral e falaram assim: o senhor nos colocou de banco porque cortamos o cabelo, mas a sua filha põe maquiagem, as suas filhas, elas cortam a ponta do cabelo. Sabe o que o pastor respondeu? É que elas têm curso superior. Aí, toda a igreja... Pastor, eu acho que isso, assim... É exceção, vamos pra frente. Vamos pra frente. É exceção. Ouvinte dizendo, a nossa roupa não define nosso caráter, mas nosso caráter define o que vestimos. Exatamente. É boa frase? Boa frase. É boa frase. Excelente, muito boa. O pastor falou sobre a igreja reconhecer os seus erros, né? Deus decidiu confiar o seu reino a imperfeitos, né? A homens imperfeitos, para que a glória seja sempre dele. Porque se fôssemos perfeitos, talvez a glória fosse nossa. Então, isso aí é fato. Agora, o que eu estou tentando dizer ainda hoje temos igrejas, tá? Onde as irmãs devem usar saia, onde as irmãs... E o que eu quero colocar aqui, eu acho importante irmão, se você está num lugar que tem uma determinada doutrina, por exemplo, o exemplo que o pastor trouxe aqui, eu discordo totalmente desse rapaz, né, que para afrontar o pastor em relação a uma direção de que ele queria que todos estivessem de gravata, ele me bota uma regata e uma gravata. Aí eu pergunto, de que espírito sois, né? Então, assim... detalhe, pastora, essa pessoa não está na igreja até hoje, esse rapaz. Claro, porque está, né, precisando dessa obra ali no seu interior. É o que o meu esposo disse, eu já disse aqui, o JR já ouviu isso, que o meu filho, né, pedia para fazer tatuagem, quer fazer o nome da irmã, eu só quero isso, eu quero fazer o nome da minha irmã, e o meu filho falava assim, ele falou, pai, onde que está na Bíblia que eu não posso fazer essa tatuagem? E o meu marido abriu a Bíblia e leu para ele, né, que ele tem que honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Pronto, tá ali. Pronto, tá aqui na Bíblia, aonde você não pode fazer a tatuagem, porque eu e sua mãe não queremos. Então aí eu vou entrar nessa obediência, né? Se eu estou debaixo de uma autoridade espiritual, de uma igreja que tem esta visão, né? Que acha que, pelo menos na igreja, as irmãs usam saia, não, eu vou botar minha calça apertada e vou lá. De que espírito sois, irmãos? Então, em nome de Jesus, Saul, quando tacou um monte de lança lá em Davi viu que não dava mais para ele, Davi fugiu, Davi não saiu da presença do Senhor, não, mas ele saiu dali daquela situação. Me permita pontuar algo que você me fez despertar alguma coisa aqui. Eu disse que a igreja erra, mas isso também não é motivo de você não fazer parte da igreja. Exatamente. Tem gente que diz assim, não faço mais parte da igreja porque aquela igreja errou assim. Eu nunca vi alguém dizer assim, eu vou deixar de ser professor porque alguns professores erraram. Eu vou deixar de trabalhar nesse emprego porque tem umas pessoas que trabalham de forma errada. Eu acho que também não é motivo para justificar não estar congregando, não estar... Porque só é a igreja porque erra. Eu acho uma coisa muito interessante no trato de Deus conosco, que através até mesmo de alguns erros, é a maneira de Deus nos tratar, né? De Deus trabalhar em nós. Eu vejo, por exemplo, na questão da rebeldia desse rapaz, poderia ser algo a gente olhar totalmente incoerente fazer isso, mas Deus trabalha exatamente nisso para mostrar como às vezes nós somos rebeldes, né? E não aceitamos determinadas coisas, né? Pastor, é que esse rapaz desviou-se, até hoje não voltou, a igreja mudou o comportamento depois e não resgatou o rapaz. Aí é onde a gente vê a incoerência das coisas. Mas uma coisa que o pastor estava falando que eu achei interessante, é bom de comentar, existem pessoas que interiormente se sentem exigidas por Deus
a não usar determinados tipos de roupa, e a gente tem que respeitar também essas pessoas. Tem aquelas irmãzinhas que não usam calça comprida de jeito nenhum, e ela se sente bem, e ela não pode ser discriminada na igreja. O meu marido já perguntou, né, o pastor Márcio perguntou para uma pessoa até bem famosa e tudo, que quando se converteu foi para uma igreja assim, de usos e costumes, e por serem amigos e tal, um dia meu esposo perguntou para ele: rapaz, por que você foi justamente, né? E ele falou assim: pastor, de onde eu vim, o que eu vivia, o que eu fazia, eu tenho que ir para outro extremo, senão eu não fico. Respeitado. É ele, a intimidade dele com Deus, ele sabe até onde pode ir, ele conhece os seus limites. Então eu acho que tem muito a ver também respeitar a intimidade de cada um com Deus. Só não pode entender que isso é um fator de ser um crente da prateleira de cima, porque a gente também ouvia muito isso. Não, se usa essa roupa, é altamente espiritual. Não. Usa, era pra ele. Eu dizia, eu preciso disso. É pessoal. É pessoal. Vamos respeitar esses irmãos também. Nós temos aqui vários ouvintes, e quero reafirmar isso, perguntando: isso pode, essa roupa pode, essa roupa pode. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante, porque se você começa a ter dúvidas sobre isso pode, talvez esteja a ação de Deus na sua vida dizendo: você não pode. Mas também isso não significa que eu tenho que ficar olhando para a vida do outro e dizer assim: isso não pode, porque nós precisamos achar o lugar em que nós vamos analisar a nossa própria vida, vamos nos examinar, vamos nos avaliar. A igreja é um lugar onde as pessoas erram, onde nós temos muitos erros. Eu só quero reafirmar isso. A igreja é um lugar onde as pessoas erram. E esses erros pessoais acabam parecendo que são erros da instituição. A instituição pode não estar errando, e sim as pessoas que estão nela, sejam líderes, sejam membros. Muitas vezes um homem e uma mulher, eles não são líderes, mas eles são a cara daquela igreja. Onde eles vão, as pessoas acham que a igreja é daquele jeito. E tem gente que rotula uma instituição inteira por uma pessoa. Naquela igreja pode isso. Ou então exige que a liderança da igreja fale com as pessoas. Nem todo mundo tem essa habilidade. E nem toda igreja acredita que deva ser assim. É necessário que todos nós pensemos em nós. Agora, se você tem uma palavra sobre a vida de alguém, dialoga com esse alguém, mas observe bem a intenção, a motivação correta, para não ser uma coisa simplesmente para se revelar superior a alguém. Que eu quero reafirmar uma frase que eu disse algumas vezes: o dia que você se achar superior a alguém, é sinal de que você é inferior, porque ninguém que é superior de verdade se sente superior. Qualquer pessoa que esteja mais perto de Deus se acha inferior aos outros. E não é problema de autoestima, não. É problema de reconhecer os seus pecados. Quanto mais perto de Deus você está, mais fraco você se sente. Vamos lá ver o Isaías, o irmão Isaías. Sou um homem de lábios impuros. Primeira coisa que ele falou. Não falou do outro. Assim, uma galera aqui, não. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Não quer dizer que ele denunciou os outros, não. Ele disse que ele era igual. Eu sou ruim, igualzinho a esses outros que estão aqui. Nós somos iguais. Então não pode haver superioridade. Se o linguajar, ou ainda que seja a intenção, na minha intenção, eu me mostrar tendencioso a acreditar que eu sou superior, já mostrei que de superioridade eu não tenho absolutamente nada. Mas eu preciso responder as perguntas que o ouvinte faz aqui. Uma delas: existe diferença entre roupa do dia a dia e roupa de ir à igreja? A pastora que fez esse destaque. Sim, existe, com certeza. Eu acho que a roupa para você ficar em casa, a roupa para você ir numa praia, para você sair e para ir para a igreja, a gente sempre procura aí o mais elegante possível. Talvez a palavra não seria nem tão bonito, mas elegante, né? E é óbvio, né, que na igreja é um lugar onde a gente vai para adorar a Deus, tem que ser com o melhor que a gente tem. Essa é uma opinião que eu sempre passo para os irmãos da igreja. Existe nessa pergunta algo bem implícito, né? Que na verdade o que se está perguntando é, né, tenho eu uma roupa para sair que não caberia na igreja ou no altar de jeito nenhum? Então acho que essa pergunta de 2 guarda-roupas não é uma pergunta de adequação ao local, né? Porque é lógico que ninguém vai na praia de roupa e tudo mais, mas não é questão social para se falar. Ninguém vai na igreja de biquíni, não é isso. É a questão de você, né,
para trabalhar, por exemplo, né, usar um decote enorme, usar uma mini saia, usar uma coisa muito apertada, né, e para a igreja eu tenho aquele vestidinho já resolvido lá, tudo de acordo. Tanto um quanto o outro tem que dar para os dois lugares. Isso aí é que é complicado. Isso Pra aí mim realmente não tem como, né? Gente, nós somos uma coisa só, não dá para reino dividido não subsiste. Vou usar esse texto nessa questão aqui, entendeu? Pra mim, o culto Você é a vida. Não pode querer ser uma coisa lá fora, outra coisa aqui dentro. Não, nós somos luz. Aonde você está, você é luz. Você é luz no trabalho, você é luz na faculdade, você é luz aonde você estiver, né? Então, não tem essa divisão, né? É um padrão, é um temor a Deus que está comigo por onde quer que eu ande, 24 horas do dia. Então, não vejo de forma alguma esses dois guarda-roupas, essas duas divisões, por um outro entendimento que não o entendimento natural já colocado pelo pastor. Se você definir a vida como um culto, você vai entender que a sensualidade não vai caber. Não vai caber. Se não serve para mim, para o culto, também não serve para ficar em casa. Se vai escandalizar, não serve. Antigamente, na época do pastor Edson, as pessoas usavam uma expressão que era a roupa de ver Deus. Não é isso, é verdade? Não tinha a isso? roupa de ver Deus, exatamente. A pessoa dizia, não, essa é a roupa de ver Deus. A roupa da missa. Para quem tá acostumado assim, na igreja há muitos anos e tal, os pais colocavam a melhor roupa. Comprava a roupa nova. Era o melhor. A roupa nova. Comprou a roupa nova, a primeira vez que utilizava era para ir à igreja. Pedir oportunidade para cantar. Não é isso? Aí isso é para quem o senhor canta bem e tal. Aí a gente ia lá com a roupinha nova, não era para festa, não era nada, não é uma reclamação do que é hoje. Estou dizendo o que isso revelava? Revelava o seguinte, olha, que o melhor lugar para eu estar era na casa de Deus, que é o lugar mais importante para eu estar na casa de Deus, que não tinha festa de 15 anos, casamento de não sei o que, boda de não sei o que lá, que fosse mais importante. Evidentemente que uma mulher, quando vai num casamento, ela vai com uma roupa apropriada para o casamento, né? Tem, né? Não vai com aquela roupa à igreja. Que isso, tá esquisito e tal, né? Tá indo para onde após o culto? Homem também, quando vai no casamento, bota uma roupa apropriada. Mas às vezes o cara vai de terno, porque o homem é mais leve para essa coisa. A mulher que tem, né? Toda paramentada, aquele negócio. Então, às vezes, as pessoas trazem e o detalhe é isso, o cuidado que a gente tem com a igreja, o carinho que a gente tem. A gente não pode faltar ao culto, gente. Valor atribuído. Gente que falta culto porque tem churrasco. Você vai ao culto amanhã? Eu vi uma pesquisa que dizia que boa parte das pessoas decidiam se iam à igreja ou não no sábado. Dependendo da programação. Chegava até, veja bem, o culto foi domingo, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado é que resolveu, não havia um agente assim, domingo é igreja. Tem muitas pessoas, claro, graças a Deus que tem isso, mas algumas pessoas, sábado a gente vê. Entendeu? Chamaram para ir na casa da tia, vamos para lá, vamos embora, quer dizer, às vezes vai à igreja por falta de opção. Se não tiver nada, eu vou à igreja. Então, esse tipo de pessoa tem um compromisso com a igreja que é nulo, que é nada. Não podemos agir assim. Compromisso com a igreja é muito sério. Estou dizendo compromisso com a igreja, porque compromisso com a igreja é resultado do compromisso com Deus. Sim. E é fundamental que você o tenha. Isso também se aplica à roupa, o cuidado. É isso que eu estou querendo dizer. Não é que a roupa que vê Deus é que é o negócio, mas existe um cuidado. E ainda existe, graças a Deus. Não estou falando de exceções, gente. A maioria, por isso que aparece o assunto. A pessoa diz assim: olha, eu vi. Tem um monte de gente aqui, citando casos, mostrando exemplo e tal, coisas assim que a gente não deve ler no ar. Por quê? Porque é rádio. Toda vez que eu conto, que eu descrevo uma cena, as pessoas imaginam. E cada um imagina de acordo com as suas questões, a sua experiência. Não vão dar bola aqui para esse tipo de coisa. Mas a gente tem uma motivação clara. Nós queremos agradar a Deus. Nós não queremos prejudicar o próximo. E aí vale aqui a pergunta que o ouvinte fez. O pastor Fábio destacou para respostas agora. O modo de se vestir pode ajudar ou impedir alguém de ir para o céu? E aí, pastor Fábio, é claro, não estão falando da salvação no sentido mais amplo disso, mas talvez seja aquela pessoa que perca o convívio, perca a comunhão, perca a santidade, entra na carne, porque viu a pessoa, entendeu, pastor Fábio? Estou entendendo. Eu penso que o salvo, ele vai ter essa ação do Espírito. E como já foi muito falado aqui, debatido, eu vou ser bem simples. Quem tem a ação do Espírito, quem tem compromisso com Deus, vai se vestir de forma adequada, entendendo os ambientes, sempre de forma equilibrada e sempre perguntando: estou adorando a Deus na minha vida, na forma que eu me visto? Então eu entendo que isso não vai interferir na salvação.
não vai interferir na salvação, mas isso é reflexo do salvo. A salvação interfere no meu jeito de vestir. E não o meu jeito de vestir vai interferir na salvação. Mas o jeito que alguém se veste, eu tenho a impressão que é isso aqui. É a pessoa que a pessoa foi ao culto, tá lá, o culto vai ser uma benção, tal, não sei o quê. E aí aparece, Jesus. Tem gente que, na realidade, dependendo da vestimenta da pessoa, né? No caso da menina, tem gente que o sermão do pastor ficou lá para trás muito tempo. Que é o tempo todo só olhando para a menina, ou a menina olhando para o rapaz, dependendo da vestimenta em si. Então, nesse sentido, eu acho que há uma influência. É claro que a gente não pode falar na vida do outro, né? Na vida do outro, né? Isso atrapalhar o outro. Atrapalhando o outro, exatamente isso. Claro. Né? Então, quer dizer, o pastor está lá pregando e a pessoa não consegue ter olhos para o pastor, e isso acontece. A gente está na frente. Exatamente isso. Que eu falo, né? Isso pode interferir, porque nós vivemos numa comunidade, a gente estava falando. Cuidados especiais. Ela está impedindo a outra de ser salva, né? Sim. Esse ponto, então, parece claro aqui no sentido do cuidado que a gente precisa ter com aquilo que a gente faz, com as coisas que a gente faz, maneira como a gente se veste, enfim, isso vai num sentido bem amplo. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, muitos depoimentos, WhatsApp bombando. Muito obrigado pela sua audiência. Tentamos resumidamente trazer essas ideias sobre esse assunto. A reflexão continua. Vamos discutir isso em casa. Isso é um prato cheio para você dialogar, conversar. Agora, se você quiser aceitar uma sugestão, ao invés de começar assim, vamos analisar a vida do outro, que é o mais legal, né? O mais legal é isso, né? Passar a tropa em revista, vamos analisar quem? Fala pra mim. Vamos começar pela letra A, aí começa. Não, vamos analisar a nossa vida. Veja se você está adequadamente preparado, preparada, e se não estiver, procure aí uma maneira de estar no lugar certo, na hora certa e com um posicionamento correto e adequado, segundo a vontade de Deus, em algo que vai agradar ao Senhor e vai abençoar. Pesquisa 93. Então, você acha que quando a pessoa se converte, ela precisa mudar a maneira com que ela se veste? 83% dos ouvintes por telefone dizem que sim. 81% deles no site também acham que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. O ouvinte aqui tá dizendo, olha gente, olha que coisa, hein? Na época do pastor Edson, crente não ia à praia, olha aí. Pegou, hein, pastor Edson? Pegou, hein? Viu? Ouvinte dizendo, conheço uma mulher que ela foi transformada pela verdade do evangelho. No passado ela foi prostituta, mas desde que conheceu Jesus, sua vida mudou. O problema é que, apesar de viver uma vida reta e santa, as pessoas a ironizam, inclusive as da igreja. Como alguém que sabe que foi transformado deve agir quando as pessoas não acreditam em sua mudança? O que fazer para continuar tendo fé diante da descrença das pessoas? Essa atitude seria uma banalização da graça e do poder de transformação de Deus? Como ter uma fé que não se abala diante da pior das circunstâncias? Que pensa você, ouvinte, sobre este assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã não, segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. No domingo, às 11 horas da manhã, temos a super edição do Debate Campeão da Semana. Você vai poder acompanhar com a gente, domingo às 11 horas, quem estiver disponível. Vai ser um privilégio grande ter a sua audiência. Pastor Fábio, forte abraço, querido. Deus continue abençoando, irmão. É muito bom poder estar aqui. Um abraço também, JR. Um abraço à Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Pastora Marisângela, nossa menina da mesa de hoje, forte abraço, Deus abençoe. Um abraço, JR, todos os nossos ouvintes e a todos os irmãos da comunidade evangélica da Zona Norte. Reverendo Edson, um grande abraço, irmãozão. Eu que agradeço, JR, estar aqui. Um abraço todo especial para a Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, aquela comunidade querida e amada de Deus, e a minha querida esposa, Sônia, que está ouvindo aí o debate. Pastor Valdir Miyazato, muito obrigado, querido. Obrigado, querido. Um abraço a todo o pessoal que está nos ouvindo, especialmente minha esposa, pastor Suete, meu amigo, né, que me trouxe aqui a primeira vez. E também quero deixar um recado de próximo dia 20 de fevereiro, a nossa irmã Léa Mendonça estará ministrando e cantando ali na nossa igreja em Irajá, na Casa da Bênção, em Irajá, que fica ali na estrada Pedro Borges de Freitas, número 90. Dia 20, sábado, ela estará conosco. Deus abençoe. Vamos orar juntos nessa hora, apresentando esse tema diante de Deus em oração. Pediu o reverendo Edson para orar conosco, apresentando o carinho dos nossos ouvintes sobre esse tema. Muita gente, né?
pensando, analisando, com a graça de Deus vai encontrar lugar de equilíbrio, com as dicas, orientações que foram dadas e com o fundamento da palavra de Deus que foi aqui apresentado. Nós vamos continuar orando como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que conhece cada um de nós, que sabe os nossos problemas, e nós te agradecemos, Senhor, porque Tu levanta, Senhor, ouvintes como este, Senhor, que trazem suas dúvidas diante das questões do Evangelho para suas vidas, Senhor, para nós estarmos aqui debatendo. Nós queremos te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfermas e que estão aqui diante do rádio, querendo ouvir a Tua palavra, que Tu abençoe, que Tu cure, que Tu transforme, ó Pai, a vida dessas pessoas, que Tu molde. Nós oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, que tem se levantado nesse tempo, que haja coragem em nós, que haja transformação de vidas e vidas, Senhor. Te agradecemos por essa emissora, esta rádio, Senhor, que abre, Senhor, o seu coração, abre, Senhor, as suas portas para que o Evangelho seja pregado e proclamado a toda criatura. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.